Fala investidor, eu sou o Derek, esse é o canal Pingado na Bolsa e hoje a gente vai falar aqui sobre um fundo imobiliário, a LZR11, Aliança Trust Renda Imobiliária. Se você gosta de fundos imobiliários e ações, assina o nosso canal aí para não perder os próximos vídeos e vamos lá para o vídeo. Então aqui, como eu falei, o Aliança Trust Renda Imobiliária FI, código ALZR11. A gente vai ver o relatório gerencial agora de maio de 2021, que saiu no dia 18, beleza? Então vamos lá. Para começo de conversa, qual que é o objetivo do fundo? É um investimento em propriedades para renda via contratos de locação atípicos, que podem ser built to suit e sale and leaseback. O que são esses dois tipos de contrato? Built to suit é uma empresa, por exemplo, ela precisa de um tipo específico de imóvel, aí o fundo vai lá, a empresa paga para esse fundo, o fundo constrói esse imóvel e aluga diretamente para essa empresa, tá? Então é feito para a empresa, para atingir as expectativas da empresa, as necessidades da empresa. Com relação ao sale e leaseback, nada mais é do que a empresa tem um imóvel, ela não quer mais aquele imóvel ou ela precisa de um dinheiro. Ela não quer, na verdade, não. Ela precisa levantar um dinheiro, então ela pega, vende o imóvel para o fundo e o fundo aluga esse imóvel de volta para a empresa. Então, esses contratos atípicos, eles costumam ser mais longos porque tem essas questões aí. O fundo dá uma certa personalização para esses imóveis. Então, a empresa acaba ficando um pouco mais de tempo com esses imóveis, tá? Alugando esses imóveis. Aqui o ticker ALZR11, foram 3 emissões aqui, como a gente pode ver em 2018, 2019 e 2020. O gestor é a Aliança Gestão de Recursos Limitada e o administrador é o BTG, assim como o escriturador também é o BTG. Vamos ver as taxas aqui do fundo. Então, é 0,70% sobre o valor de mercado, é a taxa de gestão, a taxa de administração 0,20% ao ano sobre o valor de mercado e a de escrituração é de 0,05% ao ano sobre o valor de mercado. E já falando sobre o valor de mercado, 559 milhões de reais, um patrimônio líquido de 459 milhões, ou seja, a gente vê que o valor de mercado está acima do patrimônio líquido. Pode querer dizer aí que o fundo está sendo negociado um pouquinho acima, pelo menos até o final da confecção desse relatório, um pouco acima do patrimônio líquido. Está um pouquinho caro, digamos assim, se você for considerar só o preço sobre o valor patrimonial. Aqui o que a gente tem no caixa líquido do LZR, 5 milhões de reais, e no Aliança Digital Realty, 872 mil reais, levando ao total de 6 milhões de reais. Aqui algumas informações, o valor patrimonial por cota é R$ 102,50, são 4.400.000 cotas e 89 mil cotistas, beleza? Então a gente vê que além dessas 3 emissões aqui, eles vão fazer mais uma emissão de cotas para captar aí até 226 milhões de reais, tá? O que são aí 2 milhões de cotas a mais do que eles já têm. E os recursos obtidos com oferta serão aplicados majoritariamente na aquisição de novos ativos imobiliários e pagamentos de obrigações, em consonância com a política de investimentos do fundo. E o pipeline, ou seja, a sequência de investimentos que eles querem fazer, são 2 ativos imobiliários que já anunciaram nos fatos relevantes aí em abril e maio desse ano. O primeiro é um sale and leaseback da Pandurata, Balduco, e o segundo é um build to suit da Fenza. Pagamento de parcela do preço de aquisição do imóvel Decathlon a vencer em 10/12 de 2021 e a potencial integralização de capital adicional no Aliança Digital Realty FI. Então, isso basicamente é o objetivo do fundo ao fazer essa nova emissão. Então, diz aí nos comentários se você tem esse fundo, se você tem interesse em aumentar a sua posição, de manter a sua posição, de acordo com esses objetivos de investimento aqui. Eles ressaltam aqui pontos positivos, né, de aquisição dos imóveis Pandurato e Balduco, que já se encontram em fase avançada esse processo de aquisição. E eles comentam aqui que vai aumentar a diversificação do portfólio, aumentar a liquidez do mercado secundário, até porque você vai ter mais cotas sendo negociadas, e o incremento nos rendimentos do fundo. Tá? Então, é interessante realmente um fundo aumentar, para poder aumentar a diversificação, principalmente, né? Então, eles destacam também a existência dessas potenciais aquisições não representam a garantia
de que o fundo efetivamente alocará recursos nos ativos, uma vez que a concretização das respectivas aquisições depende de uma série de fatores e condições precedentes, tais como, por exemplo, a conclusão satisfatória das negociações definitivas dos respectivos termos e condições com os respectivos vendedores e a conclusão satisfatória da auditoria dos ativos-alvo e a realização da oferta restrita. Então, é possível até que a aquisição dos ativos que não estejam listados na relação acima seja feita, tá? E aí o retorno mensal esperado aqui para os investidores, participantes dessa oferta restrita, será de 70 centavos por cota, considerando a alocação de todos os recursos dos ativos apresentados na tabela de pipeline. Claro que não é uma promessa, né, de rentabilidade, eles nem podem fazer isso, e tudo pode dar errado, né? A gente sabe que aí renda variável é muito complicado esse tipo de coisa, então não dá para a gente levar a ferro e fogo esse tipo de coisa aqui, tá? Mas pode ser interessante se a gente for considerar o valor patrimonial aqui em cota, seria aí 0,7 quase, né? 0,7% por mês, tá? Então seria um rendimento interessante. Só para lembrar, não é uma recomendação de compra ou de venda desse fundo, tá? Estou aqui apenas trazendo essa informação aqui, tentando explicar um pouco do que eu entendo também aqui para você, investidor, de investidor para investidor, beleza? Aqui já falando de maio, de uma coisa mais concreta, né? O referente ao mês de maio, o fundo pagou, na verdade, faz 5 dias, no dia 25/6, rendimentos de 0,6724 reais aí por cota para os cotistas da base de 18/6 de 2021. Então, você vê que para você ter direito a receber, você teria que ter comprado até dia 18 essas cotas e você receberia no dia 25/6. Então, eles dão uma semaninha aí, mais ou menos, para você receber. Então, é interessante, é um pouco diferente de outros fundos. Geralmente, os fundos você tem que negociar até o último dia útil do mês, que no caso é hoje, inclusive, se você quiser dar uma olhada em alguns fundos aí, estiver pensando em entrar, talvez seja interessante dar uma olhada nesse tipo de informação, se você já quiser receber no mês seguinte. E essa é uma das vantagens, inclusive, de fundos imobiliários em relação a imóveis, né? Você comprou hoje, por exemplo, no dia 30/6, ou no dia 15/7, em alguns fundos, você já provavelmente já estaria recebendo rendimentos. Então, no mercado secundário, o volume médio diário de negociação das cotas foi de 1 milhão em maio. Como vem acontecendo consistentemente desde o IPO, a base de investidores do fundo cresceu novamente no período e passando para 89 mil cotistas, como a gente comentou, lá dia 31/5, que representa um aumento de 1,8% em relação a abril. Tá? Então, 1 milhão de reais é um volume médio diário interessante. Como eu sempre falo, dá para entrar ou para sair do fundo porque ele tem liquidez, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui na demonstração de resultados do fundo ALZR11. Em maio de 2021, foram 3 milhões e 400 mil reais de receita, despesas 482 mil reais, o resultado caixa 3 milhões de reais e o resultado distribuído foi exatamente o mesmo que o resultado caixa. Então, foram 67 centavos por cota. E a gente vê um histórico de distribuição, então no próximo pagamento de dividendos do fundo, teve, né, previsto para o dia 25/6, já foi distribuído. Essa distribuição refere-se ao mês de maio para a base de investidores do fechamento de 18/6 de 2021. Então a gente vê que é um pouco diferente, como eu comentei, é até dia 25 de cada mês, tá? E é divulgado 5 dias úteis antes da data de distribuição. Então a gente vê aqui que se manteve ali, aqui é janeiro de 2020, você vê que teve uma manutenção aqui, 50 e poucos centavos, 58, 57, 59, 60, conseguiu se manter bem assim, teve uma baixa aqui, porque a gente teve a emissão de cotas, tá? Então o fundo ainda precisa de um tempo, precisava, né, de um tempo para alocar os recursos conseguidos na emissão de cotas. Mas você vê que de lá para cá, de outubro até junho, aumentou bem, inclusive maior do que os patamares de 2020, lá de janeiro, julho, inclusive, aqui, ó. Você vê que julho foi o mês que pagou mais de rendimentos, agora em junho desse ano já está 5 centavos a mais. Então, o fundo realmente conseguiu alocar bem seus recursos, aumentando aí essa distribuição de rendimento para os seus cotistas. E aqui os aluguéis por empreendimento. Então, a gente tem toda essa gama de empreendimentos aqui, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Santana de Parnaíba, Santo Pinhal de São Paulo também, São Paulo capital, Rio de Janeiro,
Bauru, Guarulhos. Então, está bem diversificado, né? A gente só tem que ter um certo cuidado aqui, porque está em 26% em apenas um imóvel, tá? No Clarian, em São Paulo. Mas, assim, no resto a gente vê aqui que 3, 4, o máximo é 11% também é o atento Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ficar atento a esse imóvel também, beleza? Então, aqui, 100% em contratos atípicos. Aqui a localização dos imóveis, então, 53% na Grande São Paulo, 13% no estado de São Paulo e 34% no Rio de Janeiro. Por classe do imóvel. Então a gente vê que o fundo é híbrido mesmo, híbrido raiz, assim, né? Ele tem uma diversificação bem interessante aqui. Claro, a maior parte é formada por lajes corporativas, tá? 54%, mas a gente tem também 16% de galpões logísticos secos, industriais, 12% de centros diagnósticos, 7% de data center, 6% de varejo big box e 5% de galpões logísticos refrigerados. Só para lembrar, para dar uma observação aqui, esse data center é um imóvel alugado para a Sky, a operadora de TV a cabo, e ele não é diretamente do ALZR 11, tá? Ele é de um outro fundo imobiliário, mas o único dono desse outro fundo imobiliário é o ALZR, então é um investimento indireto. Então, por setor de atuação dos locatários, aqui a gente vê que também é bem diversificado com relação aos locatários, especialidades químicas, CRM, gases industriais, educação, data center, automotivo, varejo, comunicações, alimentos, medicina, diagnóstica, publicidade e marketing. Bem diversificado também por tipo de atuação do locatário, tá? E aqui a gente vê algumas empresas que alugam esses imóveis e a duração o vencimento, né, dessas locações, que é a média aí 9,2 anos, tá? O mais curto sendo aqui para IPG, 4,4 anos, o mais longo sendo para Sky, em Santana de Parnaíba, são 14, quase 15 anos aqui. Isso aqui é importante também, porque o aluguel por nível de faturamento dos locatários, então a gente vê que entre 1 bilhão e 5 bilhões de dólares, desculpa, 5 e 10 bilhões e mais de 10 bilhões. Então, a maior parte das empresas tem um faturamento entre 1 e 5 bilhões de dólares, 20% entre 5 bilhões e 10 bilhões e 28% acima de 10 bilhões de dólares. Aqui também, nesse outro gráfico, a gente vê o mês de reajuste dos aluguéis pelo IPCA, então é IPCA, tá? E a gente tem aqui os meses de janeiro e fevereiro, que são os maiores meses, mais da metade dos imóveis são reajustados nesses 2 meses do ano, nesses 2 primeiros meses do ano. Aqui a gente vê que o início do fundo se deu no dia 4/1 de 2018, pelo menos a negociação em bolsa. Como a gente falou, em maio, R$ 1 milhão o volume médio diário. O preço de fechamento em maio foi R$ 124, então acima dos 102 lá da cota patrimonial. E o valor de mercado, 559 milhões, como a gente já viu. Aqui, comparativo com o IFIX. Então, se a gente for ver o IFIX e fundo, a cotação do fundo, a gente vê que a cotação do fundo está tendo um rendimento superior ao do IFIX nesse ano todo, basicamente, né? Não só em maio, mas no ano todo, praticamente. Deu uma descolada aqui do IFIX em 2019, meados de 2019, começo de 2020. Aqui a gente teve a crise, né, da crise sanitária e depois disso o fundo descolou bem aqui, saindo de perto do IFIX e principalmente do CDI líquido de imposto de renda, tá? Aqui já comentando sobre o fechamento de ontem, tá? Então, o fundo teve uma baixa aí, como todos os fundos, basicamente, né? A gente teve um fechamento de R$ 118, tá? Então, a Aliança Trust Renda Imobiliária FI, R$ 118 aqui, como a gente pode ver. Nos últimos 5 dias, teve aí, saiu de 119 para 118, não saiu muito do lugar, tá? Então, aqui nos últimos 5 dias, saiu de 119 para os R$ 118 e no último mês a gente vê que saiu de 127 para R$ 118, tá? Foi uma diminuição aí de 7% mais ou menos. Mas a gente sabe que mais ou menos aí os fundos imobiliários têm tido essa queda generalizada por conta principalmente da Selic e agora com a notícia de que talvez os rendimentos dos fundos imobiliários vão passar a ser tributados em 15%.
Então vamos lá aqui para o preço teto do fundo, lembrando, não é uma recomendação de compra ou de venda, é só um preço teto que eu tomaria como base para colocar esse fundo ou não na minha carteira, tá? Então os proventos nos últimos 12 meses e aqui uma projeção mais conservadora que eu faço é de R$ 7,20, considerando uns 60 centavos por mês. O preço sobre o valor patrimonial mais atual é 1,15. O meu preço teto, então, seria R$ 104,35 e a gente tem um preço atual de R$ 118. Então, a gente teria aí um upside negativo de 11,58%, tá? Porque o preço atual está bem acima de um preço teto que eu acharia confortável para minha carteira. Só lembrando, não é uma recomendação. Aproveita e diz aí nos comentários se você tem esse fundo, se você não tem, se você tem um preço teto para ele, se você acha que ele tem imóveis interessantes ou não. E então é isso, eu vou deixar aqui nessa tela final ó, um botão para você assinar o canal, caso não tenha assinado ainda, uma playlist para você conferir os outros fundos imobiliários sobre os quais a gente conversou aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!